Olá, a cada dia as profissões tornam-se mais específicas. Novos maquinários e ferramentas exigem preparo dos trabalhadores. Consequentemente, mais cuidados também precisam existir. A segurança do trabalho contribui diretamente para a proteção dos funcionários. Um ambiente seguro é indispensável para um desenvolvimento significativo dos trabalhadores e também, principalmente, para as empresas. O programa TV Câmara Entrevista dessa semana aborda o tema segurança do trabalho com Eric Cabrino, ele que é técnico de segurança do trabalho. Obrigado pela presença, Eric. Obrigado. Eu queria começar abordando quais são os critérios para se ter um ambiente de trabalho, Eric? Para se ter um bom ambiente seguro, aliás, né? Bom, necessariamente uma empresa ela precisa implantar o SESMIT, né, que é o Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho, que tem a responsabilidade de criar uma equipe e de acordo com o número de funcionários, óbvio, para gerir esse ambiente de trabalho seguro, com as atividades seguras, né, com procedimentos seguros. Não basta apenas ter uma empresa segura, ela precisa ser operada de forma segura. Entendi. E assim, a gente imagina quando a gente fala segurança do trabalho, segurança de um lugar muito perigoso, uma empresa muito grande, com muitos funcionários, mas a segurança do trabalho também está aí em pequenas empresas. Como que funciona isso? Sim, a segurança do trabalho está envolvida em qualquer tipo de ambiente de trabalho, desde um pequeno escritório, onde você, apesar de ter poucos riscos operacionais, ainda existem os riscos ergonômicos, por exemplo, né, os riscos de postura, que podem provocar doenças ocupacionais, afastamentos desses funcionários que não praticam a postura correta, não tem uma observação de alguém da segurança do trabalho, né? Muitas pequenas empresas elas acabam não focando muito a parte de segurança justamente pela não obrigatoriedade e também pelos escritórios que são contratados ou consultorias relacionadas não darem uma orientação correta. E quando dão, gera custo. E muitos pequenos empresários acabam considerando isso custo de um investimento. Então, o resultado disso é que mesmo em escritórios pequenos, por exemplo, você pode ter um afastamento por lesões de esforço repetitivo, como digitadores, posturas incorretas, lesões na coluna com posturas de operadores de telemarketing ou de caixas de supermercado, por exemplo. Mesmo pequenos supermercados, isso acaba provocando afastamentos. Esses afastamentos geram custos para a empresa. Então, até, de repente, ali, a postura do cara que trabalha no computador, a dor na coluna, tudo isso também, a segurança do trabalho envolve também tudo isso. Envolve, desde pequenos escritórios até grandes indústrias de alta periculosidade. E existe aí algum tipo de índice, por exemplo, de que empresas menores ou maiores têm mais ou menos acidentes? Como que é isso? Com relação a acidentes de trabalho, os índices estatísticos eles focam mais as empresas de médio e grande porte, até pelos tipos de atividades envolvidas. Mas empresas de pequeno porte também, da área industrial, também acabam tendo um número maior. Agora, com relação a doenças ocupacionais, elas acabam afetando mais as pequenas e médias empresas, mesmo de segmentos não industriais, comerciais ou de prestação de serviços, por exemplo. Entendi. Então, às vezes, vale a pena aí para o empresário, no caso, prestar bastante atenção com relação a esses pequenos detalhes que influenciam Sim. na vida do trabalhador, né? Porque depois, no final, acaba voltando esses custos para o próprio empresário, né? Exatamente. Quando você tem um afastamento, por exemplo, por uma doença do trabalho, por uma lesão de esforço repetitivo ou por uma DORT, o grande problema é que você tem um afastamento. Isso gera inicialmente, dependendo da quantidade de dias afastados, um custo que você vai ter que pagar ao funcionário sem ele estar trabalhando. Se ele ficar mais tempo afastado, onde ele vai receber um auxílio-doença, por exemplo, do INSS, a empresa, aliás, vai ter que contratar uma pessoa substituta, né? E uma pessoa que adquire uma doença ocupacional, ela acaba adquirindo também uma certa estabilidade. Então, para o empresário, é difícil até dispensar. Então, ele acaba tendo dois funcionários, pagando dois funcionários e apenas um trabalhando. Entendi. E, especificamente, qual que é a função de um profissional de segurança do trabalho? Você é técnico da segurança do trabalho.
qual que é a função e como que é essa área? O técnico de segurança do trabalho, ele é um profissional responsável pela área de mapeamento de riscos da empresa, né, verificação de condições de todos os setores da empresa, monitorar as atividades, monitorar o trabalho dos funcionários. Inclusive, é uma profissão um pouco mal vista, né? Ele é uma profissão obrigatória e ele sempre fica num fogo cruzado entre a chefia, entre o empresário E o trabalhador? e o trabalhador. O empresário fica falando, pô, esse cara só vem aqui arrumar problema na minha empresa. O empresário, muitas vezes, ele acaba achando, pô, mas só gasto dinheiro aqui, né, com ele. Com investimentos em prevenção de acidentes, aquisição de equipamentos de proteção individual, de proteção coletiva, dependendo do caso. E o funcionário, ele enxerga o técnico de segurança como aquele cara que não quer deixar ele trabalhar. Aquele chato. Ou quer impedir ele de trabalhar. Né? Qualquer coisa que ele está fazendo errado, o técnico de segurança chama atenção, né? Ou conversa, ou até mesmo Notifica, né? Notifica ele. Algumas empresas dão essa liberdade ao técnico de segurança para fazer a notificação e, posteriormente, a chefia envia uma advertência, por exemplo, com uso incorreto de equipamentos de proteção individual. Mas, apesar desse cabo de guerra que existe aí, e o técnico de segurança acaba ficando no meio, o técnico de segurança ele tem a função de evitar que acidentes aconteçam, zelar pelo uso correto dos equipamentos de proteção individual, para proteger a saúde do próprio funcionário, e também para o lado da empresa, de evitar que ocorram acidentes de trabalho. Acidentes de trabalho, eles podem impactar não apenas na empresa, mas também nas contribuições financeiras. Os acidentes de trabalho, eles geram os fatores previdenciários, eles fazem parte de fator previdenciário e recolhimento de impostos. Então, uma empresa que tem bastante ocorrências de trabalho, de acidentes de trabalho, elas acabam pagando mais impostos. E um acidente de trabalho, as pessoas acham que aconteceu um acidente, legal. Legal não, claro, óbvio. Mas aconteceu um acidente, só um acidente. Mas não é só aquele acidente. Dependendo de como foi esse acidente, do local que impactou esse acidente, o local pode ser isolado para trabalho, ele pode ser interditado pelo Ministério do Trabalho, às vezes em função de perícia, quando ocorre morte ou acidentes mais graves. Essas perícias acabam demorando, então o local ele, às vezes pode ficar fechado por 10, 15, 20 dias, ou seja, as atividades daquele setor da empresa são interrompidas, dependendo do setor, impacta em todos os outros setores da empresa. Às vezes para uma produção inteira por causa disso. Vai ocorrer o afastamento. Se for constatado culpa do empregador com relação a esse acidente por não zelar pela segurança do trabalho, o técnico de segurança ele responde civil e criminalmente junto com o empregador. Então ele tem essa responsabilidade nas costas. Por isso que às vezes os funcionários pensam, pô, o cara está sendo chato. Ele está zelando ali por um monte de coisa. Se alguma coisa errada acontecer com ele também, o técnico de segurança também responde. Então é uma responsabilidade cooperativa entre todos que fazem parte do ambiente de trabalho. Seja o empregador, o técnico de segurança e o próprio funcionário. Entendi. E para a gente, você já explicou um pouquinho, mas se a gente pudesse agora chegar essa mensagem aí em todos os empresários e trabalhadores para pôr na cabeça deles realmente qual que é a importância, além desses fatores que você já citou, da segurança do trabalho e principalmente do técnico de segurança do trabalho nas empresas. Bom, como eu havia comentado, o técnico de segurança ele fica num fogo cruzado. O empregador ele quer a produtividade, o empregado ele quer trabalhar, ele está ali para trabalhar, o objetivo dele é trabalhar. E às vezes o técnico de segurança ele fica nessa... o técnico de segurança não deixa o empregado trabalhar, o empregador ele vê, pô, o cara não deixa meu empregado trabalhar, então eu não vou ganhar dinheiro com isso. Vamos mandar embora esse cara então, pô. Não é difícil aliar a produtividade à segurança. Não é difícil. Basta apenas mudar um pouco a cultura organizacional. Há empresas que não cultuavam a segurança do trabalho, não se preocupavam muito. Há perfeitamente uma forma de aliar as atividades laborais da empresa com a segurança, sem interferir no nível de produção, protegendo, assim,
do trabalhador, garantindo o sucesso da produção sem riscos de paralisações, sem aumentos de custos, né? E para o empregador também gerando lucro, porque uma empresa que não para, gera mais lucro. Um investimento até em economia, né? Exato. No caso. O Eric, e qual seria um ambiente de trabalho ideal, pensando aí na segurança do trabalho? Bom, o ambiente ideal de trabalho é aquele em que não só o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança participem ativamente, mas aquele em que o funcionário ele também pratica a segurança do trabalho, em que todos os atos em que ele vai praticar durante sua atividade laboral seja de forma segura, seja feita de forma produtiva e segura, tá? Criando soluções para que isso aconteça. E o empresário em si, articulando junto com a engenharia de segurança e os técnicos de segurança, mecanismos para que o técnico de segurança tenha voz ativa. É muito comum você ver em algumas empresas, por exemplo, o técnico de segurança tem um papel de fantoche. Então, ele está ali apenas cumprindo a legislação da existência. Ele tenta fazer algum trabalho, mas a chefia não concorda, acha que ele está exagerando, que ele está interrompendo a produção, atrapalhando a produção, né? Ele acaba sendo uma pedra no sapato da produção. Mas, em contrapartida, algumas empresas também dão voz ativa ao técnico de segurança. Ele participa ativamente. Em muitos casos, ele tem mais, digamos, voz ativa que a própria chefia, porque o que ele manda fazer é o que vai ser feito. Então, o ideal seria que todas essas empresas, todos esses conjuntos, trabalhassem juntos, realmente. E não isolados, né? Isolando o outro, né? Certo. E hoje você falou um pouquinho... E hoje como que está a legislação que rege a segurança do trabalho? Como que funciona? É obrigatório a presença de um técnico de segurança do trabalho em qualquer empresa? É pelo porte da empresa? Ou como que funciona isso? Sim, varia em função do grau de risco da empresa. As normas regulamentadoras, elas classificam as empresas de acordo com o grau de risco, de acordo com cada atividade, e também quanto ao número de funcionários, né? Então, o número de funcionários mais o grau de risco é que vai determinar qual vai ser a dimensão do SESMIT, que é o Serviço Especializado de Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho, onde você vai ter, se vai ter ou não médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro do trabalho, de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, quantos técnicos vai ter, isso em função do número e do grau de risco. Certo. Ô, Eric, e falando um pouquinho das diversas áreas aí do mercado de trabalho, existe alguma específica que a gente pode dizer que é onde acontece mais acidentes, onde acontece menos? Como que é isso? Existe algum índice de que aquele setor trabalhar ali com indústria automobilística é muito perigoso, trabalhar em tal empresa? Em geral, atualmente, empresas de grande porte, onde se vê mais acidentes de trabalho é realmente na indústria automobilística e na indústria de bebidas. Coincidentemente, em Jacareí temos muito. Coincidentemente, nós temos na nossa região inteira aqui, as duas. Mas em função do nível de produção. Geralmente é uma produção rápida, o mercado exige que os produtos cheguem rápido, né? Então a produção tem que ser rápida. Alguns tipos de paralisações podem interferir bastante no resultado da produção. Então, acaba tendo um índice de acidentes de trabalho. E quando a gente fala em acidentes de trabalho, existem dois conceitos de acidentes de trabalho. Existe o conceito do acidente em si e o conceito prevencionista. Um conceito prevencionista é aquele que, por exemplo, uma empilhadeira só bateu os garfos no chão. Não houve vítimas, não houve danos materiais, mas houve é considerado um acidente de trabalho. Aquele ato não é correto. Certo. Em outras circunstâncias, poderia ter provocado danos materiais ou danos pessoais. Então, em função disso, esses dois ramos é o que mais apresentam acidentes de trabalho. Entendi. Aí o técnico, no caso, mesmo não havendo uma vítima, ele vai se atentar aí para que não aconteça novamente esse fato. Exatamente. Não vai haver nenhuma comunicação de acidente de trabalho, até porque não houve nenhum tipo de vítima, não houve nenhum dano, mas esse tipo de foco
como houve com o acidente de trabalho prevencionista, ele vai ser debatido nos diálogos diários de segurança, que é o DDS, ou diálogos semanais de segurança, de acordo com o nível da empresa. Então, normalmente o técnico de segurança ele observa todos esses acidentes, faz um relatório, e prepara ações para que isso não volte a acontecer. Porque se você começa a observar, passar a não observar esses tipos de pequenas ações, daqui a pouco você passa a não observar ações maiores. E ações maiores ainda. E daqui a pouco um acidente de trabalho acontece. Entendi. Um acidente real realmente acontece. Entendi. E como que é a capacitação de um profissional que trabalha para zelar a segurança? Como que esse profissional se forma ou como que é isso? No serviço especializado, nós temos um médico de segurança do trabalho, que ele tem que ser formado em medicina e se especializar em segurança do trabalho, um enfermeiro do trabalho também, um engenheiro de segurança, que pode ser um engenheiro formado em engenharia de segurança do trabalho ou especializado em segurança do trabalho, e o técnico de segurança do trabalho, que é um curso técnico, que tem duração aproximada de 1 ano e meio, um registro no Ministério do Trabalho. Depois que ele se forma, ele apresenta o certificado no Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho avalia a validade do certificado, e na carteira de trabalho é feito um registro que ele é um técnico de segurança. Até alguns anos atrás, o Ministério do Trabalho emitia carteirinhas, mas depois do cancelamento da norma, da criação das carteirinhas, é feito um registro na carteira de trabalho pelo Ministério do Trabalho mesmo. Entendi. Ô, Eric, quais são os principais fatores que causam os acidentes de trabalho? É realmente mais aí a falta de atenção do empregador com essas normas? Ou às vezes o trabalhador exagera também não cumprindo algumas regras? O que leva aí, na maioria das vezes, o que leva ao acidente de trabalho? Bom, os acidentes de trabalho, eles são, em geral, classificados de 5 formas. Um acidente de causa ambiental, onde o ambiente de trabalho proporcionou o acidente, por falta de segurança, um piso escorregadio, por exemplo, uma falta de iluminação, ruídos, vibrações, onde o ambiente de trabalho provocou o acidente. Os acidentes que são provocados por fatores mecânicos, Uma máquina? máquinas, equipamentos. Os acidentes que são provocados também por fatores humanos, por falhas humanas. Falhas humanas, na verdade, é o grande responsável pelo número grande que nós temos na região de acidentes de trabalho. Em geral, por imprudência, imperícia ou negligência. Mais do empresário ou mais do trabalhador de uma forma geral? Trabalhador. Mais do trabalhador. Mais do trabalhador, em questão de assumir, muitas vezes, riscos desnecessários. Ou querer fazer mais rápido uma atividade para terminar logo aquele trabalho. Ou começar uma atividade que exige muita atenção próximo do horário da saída. Então ele quer fazer rápido o trabalho. Logo e se machuca. Se você pegar nos índices de estatísticas, você vê que grande parte, uma parcela muito representativa dos acidentes de trabalho, elas ocorrem próximas do horário de saída do funcionário. Interessante isso, hein? Porque é um horário que, às vezes, ele começa o trabalho, ou é um trabalho que ele começou, mas será que vai dar tempo de terminar? Então ele acaba apressando a realização daquele trabalho. Ao apressar, acaba ignorando algumas normas de segurança, deixando elas de lado. Aí a possibilidade do acidente fica iminente. Ô, Eric, e quais são as penalidades para os locais ou as empresas que não fornecem aí uma segurança adequada aos trabalhadores? Olha, E como que isso é fiscalizado? Acho que é bom a gente falar. Então, um grande problema que nós temos é justamente a fiscalização. O Ministério do Trabalho não é muito atuante na fiscalização. As delegacias do trabalho também, elas não costumam fazer diligências em empresas para fiscalizar o cumprimento das normas regulamentadoras. Essas normas são criadas pela CLT, não são leis, mas têm força de leis pela CLT. Mas, infelizmente, não existe uma fiscalização preventiva. Só quando acontece mesmo que... Então, em geral, você percebe um acidente de trabalho quando há um local... não cumprimento das normas, quando há uma denúncia.
parte do empregado, às vezes por parte do sindicato, né? O empregado procura o sindicato, informa sobre alguma condição, e o sindicato às vezes formaliza uma denúncia, que também não é muito comum, ou quando ocorre realmente um acidente de trabalho. Aí quando você vai investigar, por exemplo, esse acidente, você vê que muitas coisas não eram cumpridas. Um exemplo, por exemplo, acidentes com operadores de máquinas pesadas, como empilhadeiras, pontes rolantes. Às vezes acontece um acidente de trabalho, onde há vítimas, e quando você vai fazer